de número 26. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, o seu coração para a palavra de Deus. Não é palavra de um homem, não é palavra de um humano, palavra do Senhor que fez os céus e a terra, amém? Mateus capítulo de número 26, verso de número 31, Mateus 26, 31. Amém? Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Tem alguém que não encontrou aí? Misericórdia. Glória. Diz assim a palavra. A parte B, amém, irmão? Mateus 26, 31, a segunda parte do versículo. Diz assim, palavras de Jesus: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que quando o Senhor envia a Tua palavra, o Senhor sara os nossos corações. O Senhor nos prepara, Deus, para o melhor do Senhor. Que a Tua palavra hoje, ó Deus, de maneira alguma volte vazia. Que ela saia e cumpra o propósito dela, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Retorno para nós. Um pouquinho só. Amém? Glória a Deus. Isso é Jesus repetindo uma profecia do Antigo Testamento a respeito dele mesmo. Ele diz a seguinte coisa, como nós lemos: que se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. Em primeiro lugar, ele está falando dele mesmo. Ele está falando da sua morte, da sua trajetória até a cruz do Calvário. E ele já está profetizando o que aconteceria com os seus discípulos. O que aconteceria com aquele pessoal que andava junto com Jesus já há algum tempo. Aproximadamente 3 anos. Ele fala, ó, quando eu for ferido, não vai ficar ninguém ao pé da cruz, vai sair fora todo mundo, vai correr todo mundo. Aquelas multidões que andavam atrás de mim, ó, pessoal, ó. Por quê? Porque o pastor será ferido. Então, a Bíblia chama Jesus de supremo pastor. A Bíblia diz que Jesus é o supremo pastor, ou seja, é o pastor real e verdadeiro. Ele mesmo fala dele mesmo, no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. A ovelha que entra através de mim, está falando da salvação, vai encontrar pastagens, descanso. O fato aqui, irmãos, que a Bíblia toda, ela fala de uma figura muito importante dentro da estrutura humana, que é o pastor. E talvez você esteja pensando, você vai ficar se levantando. Não vou, irmão, porque eu sei quem eu tenho crido, não sou doido, não nessa altura do campeonato. Mas eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de mim. Eu estou falando desta figura de liderança, desta figura de proteção e cuidado que existe na sociedade de Deus, no reino de Deus, a qual a Bíblia dá o nome de pastor. Mas vamos corrigir a trajetória do que é um pastor. Muitos de nós
pensa que pastor é pregador. A pessoa que vai quinta e domingo, às vezes sábado, ou vai em outras congregações, aí ele pega o microfone, faz, e aí ele passa uma mensagem. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que um pastor, segundo o coração de Deus, deve pregar, mas ele deve ir além da pregação. Vocês estão entendendo, irmãos? A estrutura evangélica brasileira, a estrutura eclesiástica, diz que o pastor é o pregador, é o gerente da igreja, mas não é o que a Bíblia diz. Inclusive, em todas as passagens que você vai encontrar esse nome, pastor, você vai ver alguém que cuida de ovelhas. Cuida. A palavra pastor vem do trabalho do pastor, que é apacentar. O que é apacentar? Cuidar, proteger, como o próprio Jesus deu o exemplo. O bom pastor cuida. O bom pastor afugenta, ou seja, ele ataca os lobos, que são as pessoas que tentam introduzir doutrinas heréticas, mentiras a respeito de Deus, enfim. Então o pastor é o que guia. Guia para onde? Para o supremo pastor, para o dono das ovelhas, que é Jesus. O pastor, ele protege do mal, protege dos perigos, protege das intempéries do tempo, de tudo. O bom pastor vigia. Quando Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas, é porque lá em Israel, quando as ovelhas eram chamadas para dentro do aprisco, o aprisco é o lugar onde elas dormiam, o pastor se deitava na porta, as ovelhas passavam, e ele se deitava na porta, colocava o cajado, ele dormia aqui, ó, nessa posição. As ovelhas estavam para lá, e ele aqui, ou seja, qualquer criatura que tentasse acessar as ovelhas, teria que passar por ele primeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, a Bíblia coloca isso de formas diferentes, pelo menos 3 formas diferentes. A Bíblia vai falar do pastor Jesus. Em muitas passagens bíblicas, Deus vai se referir a pastor, falando da pessoa de Jesus. Então, quando está falando da pessoa de Jesus, é a pessoa de Jesus, não sou eu e nem outro ninguém. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Que não é todas as passagens está falando da mesma pessoa, não. Então você vai ver, por exemplo, no Evangelho de João, características de um pastor que você raramente vai encontrar. Como, por exemplo, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. De quem é que está falando? De Jesus. Porque eu não posso morrer por você, porque eu não sou Jesus. Então nós precisamos entender que aquela passagem está falando da obra da cruz do Calvário, que o pastor entraria no lugar das ovelhas e morreria no lugar das ovelhas para salvar as ovelhas eternamente. Então não cobre isso de um ser humano, porque Jesus já fez. Tem um contexto a palavra, nós não podemos mudar isso. Amém, gente? Nós precisamos entender isso. O pastor que deu a vida pelas ovelhas se chama Jesus Cristo. Porque ainda que eu desse a minha vida por vocês, não tenho poder de alterar coisa nenhuma, porque eu sou pecador. Jesus não é pecador. Inclusive ele é pastor e ovelha ao mesmo tempo, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é pastor e cordeiro ao mesmo tempo. Então tem o pastor Jesus. Tem o pastor da igreja, que preside na igreja, que está na igreja, que trabalha na igreja. Tem o pastor pai de família. Vamos pegar passagem por passagem aqui. Tem o pastor mãe e tem o pastor casal.
e tenho aqueles que pastoreiam no trabalho. Então, Deus tocou no meu coração desde hoje de manhã, para colocar essas coisas às claras, para que todos entendamos, para que a gente possa entrar num 2012, e você vai entender que eu vou explicar algumas coisas. Mas veja só, voltando ao versículo, aquilo que Jesus falou, se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam na igreja, em Cristo, na sua casa, no seu qualquer lugar. Em qualquer lugar onde o pastor for ferido, estão entendendo, irmãos? O leite vai desandar, o negócio vai perder a forma, amém? Então tudo que nós vamos falar aqui, passa por isso, que se o pastor for ferido, na sua posição, as coisas vão desandar, e que para toda a igreja no final fique claro, que tanto eu sou pastor daqui da igreja, como você é pastor da sua casa, e se alguém der um tiro em você lá e você for ferido, desanda as coisas lá, e nós vamos ver como a Bíblia faz a separação dessas coisas, claramente. Vamos para 1 Pedro capítulo 5, carta que escreveu o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro capítulo 5, amém? Amém? Nós já lemos que Jesus que disse, se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam, vai dar problema, amém? Agora nós vamos ver como a Bíblia coloca a necessidade de pastores. Jesus, a nossa necessidade do pastor Jesus, a nossa necessidade do pastor da igreja, a nossa necessidade do pastor na casa, a nossa necessidade no pastor no trabalho. 1 de Pedro capítulo 5, verso 1, diz, eu rogo aos presbíteros. O que é um presbítero? Presbítero, irmão, resumidamente, são homens os homens mais maduros dentro de uma congregação, os homens mais responsáveis dentro de uma congregação, os homens mais até de uma certa idade dentro de uma congregação. Por exemplo, um jovem não pode ser chamado para ser presbítero. Por quê? Porque o presbítero, além das questões espirituais da Bíblia, de ter vida com Deus, ser cheio do Espírito Santo, coisa e tal, é característica do presbitério ter experiência de vida. Então, por exemplo, eu tenho 34 anos, já queimei o pneu numas estradas por aí, mas eu não posso ser presbítero, ainda não, porque vai demandar da minha vida viver mais e experimentar mais coisas. Mas ele pede aos presbíteros que existiam na igreja, que eram testemunhas do sofrimento de Cristo e participantes da glória que seria revelada, Pedro faz o seguinte pedido: pastoreiem o rebanho sabendo que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, não é cabeça de homem. Isso aqui é o desejo de Deus, que todo homem, mulher, criança, casa, todos sejam pastoreados. E eu vou explicar para você o que é isso. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não, mas espontaneamente, como Deus deseja, e nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores de pessoas
que lhes foram confiadas, antes tornando-se modelos do rebanho, modelos. E logo o Supremo Pastor se manifestará, e vocês vão receber dele a imarcível coroa de glória. Isso aqui não é qualquer coisa. Então os pastores terão um prêmio especial diretamente da mão do pastor, uma coroa de glória magnífica. Agora vamos entender aqui então, amém? O que é pastorear? Nós falamos cuidar da vida das pessoas. Se nós fôssemos a Efésios 4:11, onde estão descritos 5 ministérios dados por Jesus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, você iria perceber que na igreja de Atos, quem mais ensinava, quem mais pregava, não eram os pastores, eram os mestres. Por quê? Porque eles eram ensinadores. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, eu fui dado no meio de vós como apóstolo, pregador e mestre. Então todas aquelas pregações e ensinos, como Paulo ensinou na escola de Tirano, são a evidência do dom de mestre na vida de Paulo. Então todos nós, inclusive, podemos ter até múltiplos dons dentro de um chamado só. Agora a questão é a seguinte: existe uma ordem, existe um desejo de Deus, e se existe uma ordem, existe um desejo de Deus, e Jesus falou, se ferir o pastor, as ovelhas dispersam, eu começo a entender como a figura pastoral, como um cuidador de vidas, é importante na minha vida, num contexto geral. É importante na igreja, é importante na minha casa, é importante no meu trabalho. Só para a gente entender, por exemplo, o que é o pastor num trabalho? O líder, ora. O líder, o chefe, aquele que dá ordens, aquele que mantém as coisas, aquele que direciona, hein? Ele está dentro de um tipo de trabalho pastoral. Porque se não tiver a figura de quem trabalha aqui com fábrica, quem trabalha com pessoas, sabe disso. Tira um líder para você ver. Tira a figura de referência para você ver. Vira uma bagunça, cara. Ninguém quer fazer mais nada. O pessoal deita no chão da fábrica e passa o dia inteiro lá. Se não tiver o comando, a direção saindo de algum lugar, ninguém sabe o que faz. E na família? Também. Nós já sabemos a diferença que é uma pessoa que é criado dentro de uma estrutura familiar com pai e mãe, de um garoto ou uma moça que foi criado longe do pai, ou longe da mãe, ou longe dos dois. É diferente. É diferente. Então vamos lá. Efésios 4:11 ao 16 vai falar dos pastores de igreja. Qual é o trabalho desse pessoal? Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, diz: e Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que serve essa gente? Para que é necessário o pastor como o apacentador, e também todos os outros ministérios, na verdade, dentro da igreja? Está aqui. Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Que é isso? Desenvolvimento dos cristãos, vocês. Tem mais. Para que os cristãos desenvolvidos na fé desempenhem o seu serviço, o serviço que cada um tem aqui em Deus. A obra que cada um aqui tem que fazer para Deus, cada um. E tem mais. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que toda a igreja chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus,
e a perfeita maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que ninguém mais seja menino na fé, bobinho, inocentezinho, que é agitado de um lado para o outro por qualquer tipo de conversa que sai por aí, pela artimanha dos homens, que com a sua astúcia induzam o erro, mas que cresçam na verdade e no amor, porque essa é a vontade de Deus. Isso é o pastor dentro da igreja. Atos 20, 28. Atos, capítulo 20, verso de número 28, diz: atendam, olha a palavra, atendam, por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo constituiu a vocês bispos ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Então, o dono da igreja é o supremo pastor, mas ele conferiu autoridade a algumas pessoas para cuidar do que é dele. Mas veja só que tem uma coisinha aqui: tenham cuidado de vocês mesmos e da igreja de Deus. Então, vai fazer todo sentido quando a gente lê daqui a pouco, lá em 1 Timóteo, que aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida de si, não pode cuidar dos outros. Porque está mais perdido que cego em tiroteio, cego que guia cego, os dois caem no barranco. Se eu não sei o que dizer, se eu não sei como agir, eu não posso ser. Então, é claro que Deus, o dono, colocou pessoas para cuidar da igreja, para pastorear a igreja, para cuidar das pessoas, para chamar as pessoas, para tirar feridas e, enfim, N coisas. Então, nós vimos aqui o pastor da igreja. Agora, vamos ver o pastor dentro de casa, Efésios capítulo 5. E por que eu estou fazendo isso, irmão? Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, tudo que dá errado na vida da membresia é culpa nossa. Cadê o pastor da casa? Cadê o homem? Cadê a mulher? Cadê os pais? Não existe? A Bíblia chama responsabilidade. Olha só. Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. O que é isso? É o líder, é o pastor da sua mulher, é o ensinador da sua mulher, é o cuidador da sua mulher, é o apacentador, aquela coisa toda que a gente falou aqui agora. Como também Cristo é o cabeça, é o pastor da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam tudo submissas ao seu marido. Marido, ame a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, olha só, para santificar, para lavar, para purificar, através da palavra, através do ensino. Então, marido é figura pastoral de Deus dentro da casa, viu, irmãos? Tá aqui, ó, para cuidar, para amar. Ó, isso aqui é pastor puro. Cuidar, amar, santificar a esposa. Como é que eu vou santificar a esposa? Fazendo uma mágica, uma oração? Não. Você já vai entender já. É não arrumando confusão. E já vou explicar isso aqui. O pessoal está gostando da conversa. Mas ele vai purificar, vai santificar, vai fazer tudo isso através da palavra. Palavra de quem? De Deus, gente. Palavra de Deus. Por isso que às vezes a igreja enverga. Por quê? Porque só tem um pastor na sua vida. Não tem o pastor na família. Não tem. Aí enverga mesmo. E enverga
E enverga gostoso ainda. Um negócio. Tá certo? Olha só. A mulher também, ela é figura pastoral dentro de casa? É. Atenção, irmãs. Irmãs. Quem é mulher aqui de Deus, dá glória a Deus aí. Eu gosto de sempre fazer isso primeiro, para depois o pessoal não pegar no meu pé. Abra sua Bíblia aí, irmã querida, em nome de Jesus, Santa de Deus. Aleluia. 1 de Timóteo, capítulo 2. Vou te mostrar o ministério da mulher. O ministério mais honroso, porque é ministério pastoral. Aqui, ó. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 15. A mulher será preservada através da sua missão de... Cadê as mulheres? Saiu tudo fora? Qual é a missão que Deus deu para a mulher? A missão de... desanimou, filha? Levanta aí. Sabe o que é isso? Missão de mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você é pastora dos seus filhos. Você tem que ser pastora dos seus filhos, mãe. Pai tem que ser pastor dos filhos e da esposa. Não larga tudo na nossa mão não, que é complicado. Eu ter que entrar na casa sua para falar algumas coisas que você já devia fazer e saber, filho. A Bíblia diz, por exemplo, que as mulheres não devem ficar perguntando um monte de coisa e criando caso na igreja, mas devem perguntar em casa para o seu marido. Mas quando não tem homem em casa, como é que vai perguntar para quem? O vizinho? Meu filho, é um manto. Figura pastoral. Figura pastoral, missão pastoral, cuidar dos filhos, amar os filhos, direcionar. Minha filha, vai não. Mamãe já tropeçou aí. Papai já errou aí, filhão. Por isso que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Não é mostrar. A Bíblia não diz, mostra para o seu filho o caminho. Não é isso. Não é isso que diz. A Bíblia diz, ensina a andar no caminho. O que significa? Os nossos filhos só andarão no caminho de Deus quando eles verem que nós andamos nele. É a mesma coisa, você vai ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Pega a bicicleta aí, ó. Você faz assim com a mão e vai fazendo assim com a perna. Aí você vai. Irmão, vai dar problema. Agora, se você grudar no guidão e vir fazendo aquela coisa. Esse dia nós estávamos numa pracinha com a Helena para andar de, como é que é o nome? Roller, patins. E irmão, quando estava na caixa, era um alvoroço. Botou no pé, não quero mais. Por quê? Medo de cair. Irmão, eu perdi a conta, quantas voltas que eu dei naquela pracinha da Bíblia. Com a Helena assim. E vai, e solta, e dá uns tombos lá e tal. Mas o engraçado, tanto eu quanto a Renata, nós pegamos nas duas mãos dela e vinha na frente dela assim, ó. Vai, filho, estica essa perna, estica a outra. Aí, irmão. Não é fácil não. Sabe por que não é fácil não? Porque a gente perdeu isso. A gente perdeu essa essência com os nossos próprios filhos. Eu louvo a Deus muitas vezes pela vida da Renata, que torce o meu braço, porque ela tem sido usada como instrumento de Deus para não esquecer que não tem que ser guerreiro o tempo inteiro, porque eu sou pai de uma criança, e às vezes eu tenho que voltar para o corpo. Amém? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Então, pai e mãe são figuras pastorais de casa. Quer ver? Não, pastor, mas eu quero ver os dois juntos. Não, vamos ver então. 1 de Pedro,
Ou melhor, Colossenses primeiro. Colossenses. Capítulo 3, verso 18 em diante. Olha aqui, isso aqui, irmão, é o texto completo. Olha aqui para você ver, ó. Colossenses capítulo 3, verso 18. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Porque o marido, escuta aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó, lá em 1 Pedro capítulo 3, que nós já vamos ler daqui a pouco, que o marido descrente é ganho por uma mulher crente. Como? Com bate-boca? Com sabedoria. A mulher pode exercer influência pastoral sobre o seu marido. Como? Trazendo, atenção, trazendo paz para o seu marido. E não confusão. Viu, irmã? Que a Bíblia é isso aqui mesmo, faz tempo. Então, como que a mulher exerce bênção para a vida do marido? Não. Com o seu exemplo, com a sua unção e com a sua vida. E levando paz. Quantas vezes já conversamos, vamos falar. Aqui não tem pano quente não, filho. Aqui é isso aqui mesmo. Muitas vezes, eu tive que parar, sentar com a Renata e falar assim, ó, minha filha, você está coberta de razão. Só que o jeito que você está falando comigo, você me perdeu. Viu, irmãs? Viu, mulheres? Você não está aqui para ser Schwarzenegger dentro de casa. Bruce Lee. Você é crente. Você é uma mulher cristã. Você tem que se encher do Espírito Santo. Porque a mulher cheia do Espírito Santo ganha o marido na paz, não é no grito, não é na chantagem, não é não sei lá no quê. Amém, irmãs? Amém. Ih, cadê a mulherada aí, gente? Sumiu? Eu quero ouvir um amém dessas mulheres, senão eu não vou parar. 1, 2, 3. Amém. Agora aí, ó. Maridos. Marido, meu Deus, o que, rapaz? Você nem casou? Que isso? Não pula ampulhenta não, rapaz. Segura. Maridos, amai as vossas esposas e não a trate com amargura, ó, ensinando a pastorear. Porque hoje, gente, né, agora só os homens, faz de conta que só tem homem gay. Irmão, você não percebeu que nem eu, nem ninguém na face da terra, nem a sua mulher, ninguém pode ultrapassar a palavra? O que Jesus disse é. Então, se Jesus está falando aqui através de sua palavra, não trate com amargura a sua esposa, porque o homem é craque. Atenção, homens. A sua mulher não é outro homem, graças a Deus, amém? Pode ouvir o amém dos homens? Cadê os homens? Eu quero ouvir amém. Pera. Tem que ter certeza, eu estou com medo. 1, 2, 3. Amém. Não me assusta não, pelo amor de Deus. Segura. Filhos, em tudo obedeça a vossos pais. Viu, filhos? Quem é filho aqui? Levanta a mão aí, filho. Você é filho de chocadeira? Levanta essa mão aí, filhos. Vai lá. É isso aí, filho. Filhos, obedeça a papai e mamãe, que são seus pastores. Seus primeiros pastores. Não adianta vir honrar a minha vida e quebrar pau com a sua mãe, com seu pai em casa, não. Pode sumir daqui. Não adianta vir servir, olha pastor, olha, eu faço tudo pastor, eu limpo a igreja, eu pinto a parede, pastor, e a sua casa é um lixo, pode sumir daqui, e não lavam a louça, não presta para nada, e quer vir fazer aqui, por quê? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, o
teu pai e a tua mãe, é essas pessoas que geraram você. Os pastores da igreja, espiritualmente, são pais espirituais das pessoas, mas pai verdadeiro é o seu pai lá. Então fica esquisito pessoas que querem honrar os seus pais espirituais e mandar o seu pai e a sua mãe verdadeiro lá para o meio não sei de onde. O que é isso, gente? Inclusive, como eu já ouvi esses dias, se eu sou pai da Helena, eu me sentiria muito mal de ver a minha filha honrando outra pessoa como pai. Eu me sentiria mal. Não por, sabe, alguma coisa de bobeira, mas eu ficaria triste porque eu pensaria, puxa vida, os meus filhos deveriam estar comigo. Vocês estão entendendo, gente? Então tem isso daí, irmão. Quero dizer para todos os jovens e para os líderes jovens que já estão aí, a toada é essa, a música que vai tocar aqui é essa aí. Ah, eu não quero dançar essa música não. Tem um monte de música tocando por aí. Aqui nós tocamos Bíblia Hits, as 10 mais pedidas da Bíblia. É isso que nós vamos tocar. Então, jovem de Deus, não é jovem que fica dando piroleta aqui dentro. Ai, ai. É jovem que honra papai e mamãe lá em casa, que respeita pai e mãe, que obedece, que ajuda. E não é só respeitar também, não, tem que ajudar, gente. Você tem um monte de roupa suja lá, vai lavar sua roupa, rapaz. Vai lavar o seu pratinho. Não custa nada não, que um dia você vai ser pai também. E aí, pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Aí você vai ver. Aí, aqui tem uma questão do servo aqui. Olha 1 Pedro agora, capítulo 3. Verso 1 e 7, olha aqui, atenção irmão, vamos lá. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganhe sem palavra nenhuma, por meio de bate-boca, por meio de procedimento de sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Verso 7, agora é a macharia aí que está aí, ó. Maridos, igualmente, vivam, o quê? A vida comum do lar. Isso aqui é uma dificuldade para o homem. Que a grande maioria dos homens, por causa do ativismo, do trabalho e das coisas que estão sobre o homem, tem dificuldade de viver a vida comum do lar com a sua esposa. É ou não é, irmãs? Quem concorda com isso aí? Amém. Tem alguma mulher aí? Coragem? É amém. Já gritou a minha primeiro. Olha lá. Irmão, pau que dá em Chico bate em Francisco, filho. Aqui não tem essa. Cuidado. Não fala muita verdade hoje não, que senão o pessoal... O homem tem dificuldade de viver vida comum do lar. Difícil. Inclusive tem homem que gosta mais de ficar com outros homens que a mulher dele. Vigia, varão. Vigia. E como que a gente vive a vida comum do lar como pastores de casa? Tendo discernimento. O que é discernir? Percebe, irmão, as coisas. Faz uma leitura da sua família, da sua casa. Tendo consideração pela sua mulher, como parte mais, trate com dignidade, porque vocês dois juntos são herdeiros da mesma graça da vida, para que as suas orações não sejam, olha lá, ó. Irmão, não adianta ir para monte, não adianta vir orar aqui, não adianta orar não sei aonde,
As nossas orações são impedidas, cortadas, se as coisas da nossa casa não estão indo bem. Deu para entender isso aqui, irmão? Não adianta a gente quebrar o pau com a mulher e depois orar na casa do irmãozinho de oração. Não adianta, pode estar perdendo tempo. Isso é princípio da Bíblia, não pode ser cortado. Não podemos dar a volta nisso. Isso aqui não quer. E olha, veja, homens, a sua esposa sempre será a parte mais frágil da sua casa. Não cobre da sua esposa como outro homem. Você casou com uma mulher, filhos. Graças a Deus. As mulheres dão uns probleminha, mas eu continuo firme. Não vou mudar de time, não. Não, porque eu quero uma pessoa igual a mim. Vem aqui, querida. Sai agora, em nome de Jesus. Não, porque o homem, já foi provado isso, irmão, através da psicologia, que o homem, ele se dá bem com outros homens. Eles gostam da companhia um dos outros, cada conversa de time, conversa de carro, as conversas comuns dos homens. Então é bom. Agora, irmão, não leva para casa, né? Amém? Tudo isso aqui é o quê? É pastoreio. Tudo isso aqui é o quê? É cuidado em casa, em família. A Bíblia nos ensinando a sermos pastores em casa. Como cuidar dos filhos, como, né? A Bíblia diz que a moça mais nova deve aprender, não é com a outra moça, não. É com a mais velha. Crianças, jovens, não tem que aprender das coisas com outro jovem cabeça oca igual ele, desculpe. O que você acha de eu ter 10 namoradas? Eu acho legal também, aí pronto. 2 concordaram na terra, aleluia. Vai, filho. Vai perguntar para a mamãe. Vai perguntar para o papai o que ele acha desse cara que está querendo namorar com você aí. Vai perguntar para gente que já tropeçou nessas pedras, que já sofreu. A Bíblia fala de uma lei de aconselhamento. Eu não posso me aconselhar com alguém menor do que eu, com alguém que não sabe nada. É a mesma coisa. Irmão, esse exemplo tosco. Carro quebrou. Você chama encanador para arrumar? Hein? Mas o carro tem um monte de caninho lá, vi uns caninhos lá. Vai chamar mecânico. E talvez você já até sabe mexer um pouco no seu carro, mas agora o bicho pegou lá no carro mesmo. Você vai chamar quem? Cara da esquina? O Zé Trelelé da esquina que já estragou 5 carros no bairro, você vai chamar ele. Você vai atrás do melhor mecânico, gente. É assim, pronto. O fato, irmãos, é que a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, fala da unidade e da importância da família. E que dentro da família tem que ter pastor. Mãe e pai, pastor de filho. Pai, pastor de esposa e filho. Porque senão, irmãos, se ninguém fazer o que a Bíblia está mandando, esse negócio aqui vai envergar. Porque a quantidade de problemas que vai entrar aqui dentro é impossível de resolver. Por que é impossível, pastor? Porque existem problemas familiares que eu não posso entrar, irmão. Posso. Olha, eu estou com um problema lá, meio assim com a minha esposa. Quer que eu faça o quê? Tome seu lugar? Não posso. Não é bíblico. Então, qual que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus descrita na palavra? Que haja pastores na igreja, para ensinar, para edificar, para trabalhar no espiritual, para trabalhar nas coisas de Deus, para guiar a igreja, para um monte de coisas. Sim, está escrito, é isso aí, pronto, amém. Mas se não houver pastores no círculo familiar, o trabalho da igreja vai travar. Nós não conseguimos ir adiante, porque sempre estamos resolvendo problemas. E quando você chega no problema, irmão, o que aconteceu? Eu falei para ele comprar Fanta, ele comprou Coca, pastor. Então eu estou nervoso. É umas coisas mínimas. Por exemplo, eu não tenho como entrar
num problema, por exemplo, sexual de um casal, não tem como entrar. Como é que eu vou entrar? Não vou. Verdade, gente. Quem é que tem que resolver isso? Pastores familiar. O pastoreio familiar. O cuidado familiar. E aí pega com todo mundo, né, irmão? Por isso que todo mundo tem que ler Bíblia. Por isso que todo mundo tem que orar. Por isso que todo mundo tem que ter uma vida com Deus. Porque a sua esposa e os seus filhos vão precisar diariamente. Todos nós precisamos de pastores na nossa vida. Agora, você já viu isso muitas vezes? Fere o pai dentro da casa para você ver o que acontece. Você sabe. O bicho, ó, ciranda, o negócio bagunça. Fere a mãe. Fere o casal. Irmão, eu sou filho de pai separado, filho. Deve ter outros aqui. Minha vida andava até muito bem. Até o dia que o pastor da minha casa foi ferido. Pum! Se fosse contar aqui todas as coisas tristes que eu passei na minha vida, que eu poderia não ter passado, porque se cumpriu lá, fere o pastor e as ovelhas. Até hoje, eu tenho ainda problemas a resolver de relacionamento com meus próprios irmãos. Nós somos irmãos, nos amamos, nos cumprimentamos, mas ainda somos distantes. Ainda sofro com uma certa distância dos meus próprios irmãos de sangue. Por quê? Porque as ovelhas se dispersaram. Tira um pai de dentro de uma casa para você ver. Ah, não, é tranquilo. Não é tranquilo não, irmão. Tirou o pastor, as ovelhas, ó. Tira a mãe. Tira o patrão. Tira aquele que está na fábrica, na indústria, no trabalho, cuidando das coisas para você ver. Vira uma bagunça generalizada. A sociedade humana foi formada por Deus para ser liderada. Desde o Jesus Cristo, até pai e mãe, até professor dentro da sala de aula. Em todo lugar tem uma figura pastoral que vai dar o toque, que vai dar a direção, que vai cuidar, que vai proteger. Pode procurar em qualquer área, né? Pode procurar. Ah, o jogo do Corinthians, tem capitão dentro do campo, tem técnico. O que é isso? Figuras de cuidado, de apacentamento, de controle, de direção, estão lá. Amém, querido? Você está entendendo? Quando acontece uma coisa errada no núcleo familiar, atinge a igreja? Atinge. 1 de Timóteo, capítulo de número 3. Por favor. Olha só, 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo as qualificações pastorais. Ó, as qualificações, as características pastorais, tanto na igreja, como na sua casa, como em qualquer lugar. A palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, esse lugar, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que os pastores, ou bispos, ou presbíteros, sejam irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Qual é o lugar da nossa vida onde nós podemos mais usar esse adjetivo aqui de hospitaleiro? Na nossa casa. Receber bem as pessoas. Está aqui, ó. Não dado a vinho, não violento, inimigo de contendas. Quer livrar a sua casa de maldições? Onde é que estão os pastores familiares aí? Levante a mão, por favor. Quer livrar a sua casa de maldição? Não deixa juntar gente lá para ficar falando da vida dos outros e encher a sua casa de tranqueira, não. Está escrito aqui, ó. Inimigo de contendas.
Chega a mulher, nós vamos fazer o Tupperware. O Tupperware não existe, mas tem, né? Tupperware tem. Eu nunca mais vi. Eu lembro quando eu era criança, irmão, juntava umas 40, 60 mulheres para ver aqueles potinhos. Ninguém comprava, mas tava vendo. Mulher quer ver pote. Glória a Deus, você quer ver, vê. Não se intrometa, homem, não vai. Deixa, irmão, se a sua esposa quer ver um potinho, deixa. Como diz um homem de Deus, é melhor ser feliz que ter razão. Deixa, quer ver o potinho? Olha o potinho bonito, pô, bonito. Irmão, você não sabe a salmoura que está nas minhas costas aqui. Estou prendendo a duras penas. Estou prendendo a duras penas, é por causa da Renata não, é por causa de mim mesmo, que o homem é assim. Mulher chega em algum lugar, ela vê cores, ela vê textura, ela tem um olho biônico, raio-x, olha, você viu a flor, olha aqui, gente, vocês viram esse vaso, gente? Irmão, se não falasse do vaso para mim, eu nem tinha percebido, filho. Mas eu garanto que toda mulher que entrou aqui percebeu essa mesa aqui, ó. Olha a folhinha, olha. Aí não basta ver, tem que pôr a mão. Olha, já pensou um vestido assim, olha a flor, ficaria bem no meu cabelo. O homem não, o homem vai andando, né? Diz que tem que governar bem. Não, pera aqui. Tá bom, Espírito Santo. Agora é hora agora que a porca torce o rabo, como diz, né? Tem uma coisa no meio aqui que eu estava querendo pular, irmão. Mas o Espírito Santo não deixou. Tem uma palavrinha no meio, sim ou não? Qual que é? Não avarento. Ai, Jesus, agora. Bota a mão no coração todo homem agora aí, que agora é a hora. Sabe o que é isso? Dá dinheiro para sua esposa. Tô querendo fazer uma corrente de oração com os homens, gente. Ajuda. Vamos lá, ô marada, que a coisa agora, o bicho vai pegar. Cara, esse culto era para você chorar, cara. Você está dando risada. Mas Deus está no controle. Não seja avarento. Eu não estou falando de entregar tudo na mão da mulher para ficar dando pirulho. Você fez a compra da casa? Você fez, não, eu comprei flor. Tá, irmãs? Amém, irmã? Nós estamos falando aqui de pessoas equilibradas. Não usa a palavra não para extorquir o seu marido, não. Que depois você mesmo vai sofrer. Nós estamos falando aqui de pessoas cristãs, equilibradas, nascidas de novo. Não estamos falando de nego louco, não. Tá vendo, marido? Olha lá, me dá o dinheiro. A mulher só falta comprar uma pistola. Aí, ó. Aí. Um cara disse uma vez, né? Você já foi assaltado? Já. Você ficou com medo? Não. Foi tão rápido que nem vi. Como é que foi a pistola? Não, rapaz, eu estava lá em casa, o dinheiro sumiu da minha conta, não sei o que aconteceu. Tá lá. Mas agora, sério, irmãos. Nós temos que liberar finanças para nossas esposas. Sabe por quê? Cadê os homens aqui? Diga amém, homens. Agora você pode dizer, Rodrigo. Diga amém. Agora é homem, né, marido? Pode falar. Meu Deus! Vai vendo. Vai, ó. Jesus, salva a minha vida. Eu nem sei o que falar mais aí, ó. Vocês estão trabalhando. Ah, é? Irmão, quem é homem aqui? Levanta a mão, diga amém. Aleluia. Levanta a mão para mim agora, homem que gosta de mulher porca. Fedida, suja, descabelada, encebada. Que horror!
É horror mesmo. É horror. Tá liberando dinheiro pra você? Deixa eu perguntar isso. Não tá? É horror não, rapaz. Dá dinheiro pra essa mulher. Irmão, você não sabe o que tá me doendo aqui, filho. Não é fácil não, tá ali, ó. É. Mulher bonita custa caro, gente. Agora falando sério. É verdade. Você quer que a sua mulher chegue no fim da noite, você chega do trabalho, né? Toma aquele banho e faz já. Né, dá aquela, igual o galo, né? Dá aquela. Vai chegando, abre a porta do quarto, você vê a sua mulher vestida com aquela roupa de cobrir botijão de gás. Assim, ó. Deus que me. Olha, o sangue de Jesus tem poder. Sai daqui, demônio. Aí você quer ter uma super mulher. Mas você não dá um centavo para comprar um creme para passar no rosto, cara. Não, tá bom assim. Tá bom assim, minha mulher. Cara, não faz isso não. A questão não é o seu gosto, é o que a Bíblia diz, é crente. Passou, agora nós vamos passando para frente. Que governe bem a própria casa, criando seus filhos com disciplina e respeito. Porque alguém que não governa a sua casa, não pastoreia a sua casa, não pode pastorear a casa de Deus. Por isso que pastores e líderes da igreja vivem uma vida muito difícil, que tem duplo pastorado, ou melhor, triplo, filhos, esposa e igreja. É complicado. Por isso que às vezes eu não consigo atender algumas pessoas, porque eu estou atendendo aquela madame ali, ou a minha filha. Porque eu não posso deixar ela, ou elas, e vir correndo toda vez que alguém chama, porque não posso, não dá. Porque se eu perder a linha lá, eu sou obrigado a perder aqui também. Eu não tenho. E a Bíblia diz aqui ainda, em 1 Timóteo 5,8, que alguém que não cuida da sua família é pior que o infiel e tem negado a própria fé. Primeira de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente com os da sua própria casa, negou a fé, e é pior que o descrente. Olha a Bíblia onde que vai, ó. Chicote para todo mundo. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Tudo isso, em nome de Jesus, seja um pastor na sua casa, cuide dos seus filhos. Agora, brincadeiras à parte, cuide dos seus filhos, eles precisam de você, eles precisam do referencial que é você, eles precisam ver que papai e mamãe é de Deus mesmo, que não é frequentador de igreja. Sabe como um dos principais problemas da juventude, que quando eles vêm aqui no culto de jovens, ou participam da imersão total, e tem aquela ficha lá, muitas coisas, muitos criticam seus pais. Muitos filhos crentes não querem ser crentes. Por que será, hein? Por causa dos seus pais. Papai fala que